Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão, andando mais um pouquinho com a sua 7ª rodada, apenas o início do campeonato, passando aí do primeiro terço do primeiro turno da competição. Tem muita coisa para rolar nessa 7ª rodada. Tivemos jogos aí na quinta-feira, nesse sábado e também no domingo. E claro, ainda partidas na segunda-feira e também na quarta-feira, jogos na quarta adiados do Remo e do Paysandu por conta da final do Campeonato Paraense, com o título merecido do Remo campeão paraense da temporada 2025, quebrando aí a possibilidade do bi do Papão. Na Liga Arena, quinta-feira, Atlético Paranaense e Chapecoense empataram por 1-1. O Atlético foi buscar o empate lá no finalzinho do jogo com o gol do Giuliano. O Atlético apenas no meio da tabela, assim como a Chape. Na ressacada, Avaí e Atlético Goianiense empataram por 0-0. Um jogo bem mais ou menos, aí se esperava mais aí do Avaí como uma das boas forças dessa temporada, mas não atuou bem nesse sábado, só empatando com o Dragão. No estádio da Serrinha, o Goiás venceu o Coritiba por 1-0 com o gol do Rafael Gava e entrou na liderança, né? Assumiu a liderança da Série B, mesmo que provisoriamente. Torce aí contra o Vila. O Vila tem um jogo dificílimo contra o Remo no Mangueirão na quarta, então o Goiás tem grandes chances de terminar como líder depois dessa rodada de número 7. Nesse domingo, no Heriberto Rios, Criciúma e Volta Redonda empataram por 0-0. Primeiro tempo, o Criciúma jogou muito mais, pressionou, até merecia fazer um gol. No segundo tempo, mais equilíbrio. Volta Redonda teve suas situações, finalizou bastante também. Enfim, empate para os dois que continuam mal no campeonato, voltassem inclusive dentro da zona do rebaixamento. No Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino e Ferroviária empataram por 2-2, um jogo lá e cá, bem equilibrado. As duas equipes de São Paulo vão aí no meio da tabela por enquanto, somam muitos empates, mais um para conta dos dois. Na Arena Pantanal caiu mais um invicto e agora só o Remo. O Remo ganhou o título de campeão paraense nesse fim de semana, nesse domingo, e também tem esse meio título aí de ser o único invicto da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Cuiabá perdeu nesse domingo na Arena Pantanal pro Operário por 3-2. O Operário fez 2-0 muito cedo, né? Com 10 minutos de jogo. O Cuiabá foi buscando esse placar aos poucos, chegou a empatar a partida lá com o Edu, já no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, e mais ainda pro fim, o Operário foi meter um gol também de pênalti para definir a parada. A vitória do Operário, segunda vitória seguida do Fantasma, hein? Olho nessa recuperação. A rodada continua na segunda-feira, com Botafogo e Atlético no estádio Santa Cruz. Também na segunda tem Amazonas e CRB. E aí sim, na quarta-feira, a dupla paraense, Remo e Paysandu jogam. Remo contra o Vila Nova, no Mangueirão. Vila tentando ser líder e o Remo tentando assumir a vice-liderança do campeonato. E no estádio Independência tem América Mineiro contra Paysandu em BH, evidentemente. O Remo, grande campeão do Campeonato Paraense. Primeiro jogo, vitória do Leão por 3-2. E na volta o Papão venceu por 1-0. Nos pênaltis deu Remo 6-5, campeão paraense, impedindo aí o que poderia ser o bicampeonato do Paysandu. Foi campeão na temporada passada. Então, Remo campeão do Paraense, único time invicto da Série B, e em caso de vitória na quarta-feira vai assumir a vice-liderança com 15 pontos, tentando aí manter a sua invencibilidade no campeonato até aqui. Vamos para a classificação da Série B, o que nos mostra? O Goiás na liderança com 16, vai secar o Vila na quarta-feira contra o Remo para manter essa primeira colocação. Claro que o ideal para o Goiás nessa altura seria até o empate, porque se o Remo vencer também vai se aproximar muito, mas enfim, o Esmeraldino vai bem demais, 16 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro, tem 5 vitórias, um empate e uma derrota. Excelente campanha Goiás tentando voltar para a Série A. Ano passado o Goiás veio numa arrancada excepcional, ganhou os últimos 7 jogos da Série B, mas não conseguiu subir, ficou por um detalhe, acabou em quinto lugar, em sexto lugar, né? Segundo lugar, Vila Nova, tem 13 pontos, joga na quarta contra o Remo, só assume a liderança se vencer o jogo, que aí vai chegar a 16 pontos e no mínimo vai ter saldo 5, e aí ultrapassaria o Goiás. Terceiro lugar, o Avaí tem 12 pontos, mas o Vila tem garantido a sua posição aí dentro do G4, pelo menos. Terceiro, o Avaí, 12 pontos, tropeçou, só empatou com o Atlético Goianiense em casa. Tá aí em terceiro lugar, podendo sair aí do grupo dos 4 melhores. Quarto lugar, o Remo, 12 pontos, como a gente já falou, enfrenta o Vila no Mangueirão, o campeão paraense. Tenta aí assumir a vice-liderança do campeonato e manter a sua invencibilidade no campeonato. Até aqui, 3 vitórias, 3 empates. Tenta manter essa escrita e fecha aí o G4 por enquanto, que tem Goiás, Vila Nova, Avaí e Remo. Quinto lugar, o Cuiabá. 12 pontos, perdeu pela primeira vez nesse domingo e logo em casa, né, na Arena Pantanal. Foi surpreendido pelo Operário, que vem aí com 2 vitórias seguidas, 3 jogos sem derrotas, se a gente contar a Copa do Brasil também. Sexto lugar, o CRB.
11 pontos, CRB que joga ainda na rodada 7. Sétimo lugar, a Chapecoense tem 10 pontos, empatou com o Atlético Paranaense e conseguiu ultrapassar o Curitiba. Isso porque o Coxa, oitavo colocado, também com 10 pontos, perdeu o seu jogo na rodada para o Goiás, lá em Goiânia, no Serrinha. A Chape está na frente do Coxa por um gol pró a mais, né? A Chape tem 7 gols, o Curitiba marcou 6 até aqui. Nono colocado, o Atlético Paranaense tem 10 pontos, empatou pela primeira vez nessa rodada, né? Tinha 3 vitórias e 3 derrotas, conseguiu o primeiro empate nessa rodada 7, em casa com a Chapecoense, teve que buscar o gol do empate lá para casa dos 50 e blau do segundo tempo, no empate lá com o gol do Juliano, conseguindo um pontinho. O Atlético que vinha de uma goleada sofrida em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, e no jogo seguinte pôde jogar 2 jogos seguidos em casa e só fez 1 ponto, então sinal amarelo ligado para o Furacão. Décimo lugar, o Operário, 10 pontos também. Tem o mesmo saldo que o Atlético Paranaense, mas tem menos gols pró, né? 10 contra 7. Mas o Operário, numa bela recuperação, 2 vitórias seguidas, ganhou do América Mineiro em casa e agora fora ganhou de um dos melhores times do campeonato, o Cuiabá. 11º, a Ferroviária, tá com 10 pontos e 2 vitórias, né? Por isso que ele fica atrás aí de Chape, Curitiba, Atlético e Operário, mas tem uma cacetada de time com 10 pontos, né? São aí pelo menos 7 times já com essa pontuação. 12º lugar, Atlético Goianiense, 10 pontos, 2 vitórias, 1 no saldo. Tem 1 gol a mais do que o Novo Horizontino, que aparece em 13º, também 10 pontos, mas com 7 gols. 14ª posição, o América Mineiro, com 9. A América precisa muito vencer o seu jogo na quarta-feira contra o Paysandu para chegar aos 12 e voltar para as proximidades da zona de classificação. Não é fácil voltar para o G4, tem chance ainda, mas é difícil. O mais provável é tentar ganhar aí para ficar por perto. 15º lugar, aí tem um recorte claro aí da galera que tá mais para disputar rebaixamento. Nesse momento, muito cedo para falar. 15º, o Criciúma, com 6 pontos, não consegue embalar no campeonato, embora faça bons jogos. Não é um time que tá jogando mal, não. Tem bom rendimento em alguns momentos. O Criciúma hoje mesmo poderia ter vencido o Volta Redonda. 16º, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 5 pontos, ainda joga na rodada. Zona de rebaixamento, o Volta Redonda também tem 5, mas tem menos saldo do que a Pantera. 18º, o Atlético, 3 pontos, ainda joga na rodada também. 19º, o Paysandu tem 2 pontos. Acabou de perder aí a final do Paraense pro Remo. E o Lanterna, o Amazonas, tem 2 pontos, diferença aí entre esses dois no saldo, né? O Paysandu saldo menos 5 e o Amazonas saldo menos 6. Vamos para os principais artilheiros da Série B, agora são 2. Pedro Rocha, do Remo, tem 4 gols. Carlão, da Ferroviária, também tem 4, os dois dividem artilharia. 3 gols para Renan Peixoto, do Atlético Paranaense. Mário Sérgio, centroavante da Chapecoense, também tem 3 gols. Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto, e para fechar a lista, JP, do Avaí. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, ainda faltando 4 jogos a serem realizados, tem coisa para rolar ainda. Você vai deixando o seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar toda essa lancinante jornada da 2ª divisão do futebol brasileiro por aqui. É isso, turma, um grande abraço.